Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Antoine Watteau, Peregrinação à Ilha de Cítara. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com uma lista enorme, vamos ficar com a primeira de uma lista enorme de análises de obras do período Rococó em França. Nós aqui no nosso canal iniciamos o período Rococó em França, falamos daquele Rococó da época da Regência e hoje vamos então analisar uma das obras mais conhecidas dessa época. Hoje vamos falar desta obra. Esta é a Peregrinação à Ilha de Cítara, uma obra de 1717 do pintor do Rococó francês Jean-Antoine Watteau. Esta obra pode ser vista no Museu do Louvre, em Paris. Nós falámos ligeiramente acerca desta obra porque vocês sabem que ela sozinha foi a responsável pela criação de um novo patamar de títulos de obras dentro da Real Academia Francesa. A Real Academia Francesa era o selo de aprovação de todos os grandes pintores franceses desta época e esta obra foi submetida à aprovação da Academia e como eles não tinham onde a enquadrar, porque a Academia não reconhecia como trabalhos maiores as paisagens, deram-lhe então uma denominação própria, a Festa Galante, La Fête Galante. Eu vou deixar aqui o card no nosso ecrã, algures a passar para o link onde eu explico toda esta história. Hoje vamos olhar então para esta pintura do século XVIII e vamos perceber o que é que se está aqui a passar. O nome desta obra, A Peregrinação à Ilha de Cítara, contém uma referência à Ilha de Cítara. Esta é uma ilha que fica na Grécia, chamada de Cítara, e que muitas vezes na literatura antiga era considerada a ilha de nascimento de uma deusa, da deusa do amor, da Afrodite. E na verdade nesta obra podemos ver uma escultura de Afrodite. Esta tem um arco do Cupido amarrado a si e uma roseira em flor crescendo também à sua volta. Tudo aqui dá-nos uma ligação com a ideia do amor. Outra prova que o amor está presente é a pequena figura de Cupido sentada abaixo. Este Cupido está sentado em cima das suas setas, pois ele não precisa das suas setas para as pessoas encontrarem o amor, porque nesta ilha o amor está por todo o lado. Esta pequena figura do Cupido está a puxar gentilmente a saia da jovem que está sentada. Esta jovem parece ser bastante tímida e o que o Cupido está aqui a fazer é a tentar encorajá-la a apaixonar-se. A apaixonar-se pelo jovem que está na companhia dela. Ele também faz o mesmo, está a tentar convencê-la a apaixonar-se. No entanto, a jovem olha para baixo de forma ainda muito tímida. Isto, na verdade, parece-nos uma conspiração. Portanto, tanto o Cupido como o jovem rapaz estão aqui a tentar convencer esta jovem a apaixonar-se, a deixar-se levar pelo amor. Ela, no entanto, ainda não sabe se o vai fazer ou não e nós estamos na expectativa, nós também não sabemos. Se o nosso olhar seguir o movimento dos casais, estes dirigem-se para a margem e para o que está na margem, que é um barco. E aqui temos, então, uma das grandes problemáticas desta obra. É assim: ninguém sabe se a Peregrinação à Ilha de Cítara é uma obra sobre as pessoas irem para o barco para irem visitar a Ilha de Cítara, se é uma obra sobre as pessoas que chegaram de barco, estiveram em Cítara e agora vão-se embora de lá. Portanto, há muitos historiadores da arte e investigadores que dizem que esta ilha, onde a ação da obra se está a passar, é Cítara. Mas muitos outros autores acham que esta ilha é apenas onde fica o cais que vai levar estes jovens para Cítara. Não se sabe, é uma questão em aberto. Ambas as partes têm razão em algumas coisas, mas nós na verdade não sabemos. O que nós sabemos é que existe um movimento nesta obra que nós vamos seguindo todos os sujeitos desta obra, todos os personagens. É uma obra com muito movimento e este movimento leva-nos a olhar para o barco. Quando nós olhamos os casais, quanto mais próximos eles estão do barco, mais íntimos eles parecem estar. Por exemplo, vamos observar as figuras que estão abaixo, no centro da obra. Vemos aqui uma jovem mulher que segura o braço de um homem por sua própria iniciativa. Ela não precisa da persuasão do Cupido ou da persuasão do próprio homem. Ela aqui parece que está a ir não só de livre vontade, como ainda o está a agarrar. Todas estas figuras que aqui observamos estão em progressão, estão em movimento. Esta obra é quase como se fosse uma dança. Nós vemos a dança na forma como os personagens unem as mãos,
o que nos remete muito, por exemplo, para as danças formais do século XVIII. Temos da direita para a esquerda a jovem tímida que ainda não aceitou a afeição do jovem rapaz. Depois temos a jovem que se levanta para se juntar ao companheiro. Depois temos a jovem que, apesar de já caminhar com o rapaz, ainda olha para trás de forma hesitante. E depois, finalmente, temos os grupos de jovens homens e mulheres que se tocam e que caminham juntos com mais intimidade. Isto parece-nos uma dança e parece-nos atos de uma mesma peça, uma peça sobre o amor, desde quando a rapariga tenta não se apaixonar até o casal já estar unido em direção a um objetivo comum. Depois nós vamos ver então o barco. O barco fica no lado esquerdo, em baixo, e na proa temos esculpido uma belíssima mulher nua. Acima dela temos o cupido com um pano vermelho de seda que envolve toda a proa. Temos também as flores acima da escultura. Outro destaque aqui é para os remadores do barco que vão levar os casais para Citra ou que os vão levar de Citra para a próxima viagem. Na verdade, o Watteau mostra-nos qual é o destino do barco. Nós lá ao longe, no horizonte, temos uma estrutura que nos parece uma ilha. É um contorno escuro. Frente a este contorno, e para chamar o nosso olhar para este contorno, temos um conjunto de pequenos querubins muito luminosos. Este conjunto chama o nosso olhar para a tocha e a tocha faz-nos seguir o nosso olhar para a ilha à distância. Outro detalhe da composição de Watteau tem a ver com a luminosidade e a leveza dos querubins e com a figura da Afrodite. A escultura pode ser uma referência que estamos realmente na ilha de Citra, a ilha do amor. Esta é uma obra que não tem uma narrativa literal. É uma obra acerca da ambiguidade. A ambiguidade do amor, a ambiguidade das ações e também a ambiguidade do seu título. É uma peregrinação, mas nós estamos em Citra ou não estamos? Aqui, o tema principal, o centro da obra é o amor, que é representado como uma dança com casais que se colocam em relação uns aos outros. Alguns movimentam-se em direções opostas, outros movimentam-se na mesma direção, complementam-se. Por vezes um puxa o outro em sua direção. Na verdade, o Watteau foi muito inspirado pelo teatro. O teatro foi, na época rococó, o maior entretenimento das massas, o teatro e a ópera. E o Watteau era muito assíduo, tanto no teatro quanto na ópera. E aqui nós temos realmente uma teatralidade nesta obra e o movimento que nos sugere a dança. Esta obra, A Peregrinação à Ilha de Citra, é quase uma dança em pintura. Quando o Watteau pintou esta obra, ele estava então a tentar ser aceite na Real Academia das Artes e da Pintura de Paris. E o que ele queria era ser aceite, como é óbvio, e depois, se fosse aceite, isto fazia com que ele pudesse vender a sua obra à nata da sociedade, à aristocracia francesa. E este tipo de festas, e este tipo de dança, e este tipo de tema, que junta um pouco da mitologia com a elegância da aristocracia desocupada, era exatamente o que a aristocracia gostava de comprar. Era uma sociedade rica, habituada a bailes formais. E esta obra de Watteau criou exatamente isso, uma festa galante. As festas galantes eram muito populares, eram danças, eram jogos ao ar livre entre as pessoas desocupadas da sociedade francesa, as pessoas ricas, a aristocracia. Nesta obra em especial, Watteau atrasou a sua entrega na Academia devido a outras encomendas dos ricos de Paris, mas foi aceito e deslumbrou o júri da Academia. A Academia de Paris era, nesta época, muito rígida. Ela foi formada durante o período do classicismo barroco. Nós temos vídeo acerca do barroco em França e falamos muito da Academia. E, na verdade, os membros da Academia dividiam-se em dois grupos. Aqueles que seguiam o Poussin, que é um pintor do classicismo barroco, portanto é um pintor barroco, mas que gostava muito do clássico, que eram chamados então os poncinistas. E por outro lado tinham os membros da Academia que se inspiravam e seguiam o Rubens, esse mestre do barroco da Flandres. E esses eram chamados os rubenistas. Aqui o Watteau fazia claramente parte daqueles que seguiam o Rubens. Podemos ver isso perfeitamente no uso da cor desta obra.
Os que seguiam Poussin, os poussinistas, defendiam que o mais importante na pintura eram as linhas. Os que seguiam o Rubens, que era o caso do Watteau, defendiam que o mais importante na pintura era a cor. E nós, quando olhamos para este trabalho de cor, percebemos que não há aqui aquela definição, aquela estrutura mais académica das linhas, mas há assim mais uma liberdade com a cor que tinha mais a ver realmente com o trabalho de Rubens. O Watteau usa a cor de forma muito vibrante e as suas figuras têm um contorno suave que se fundem quase com o fundo. Esta belíssima obra é um testemunho do mundo aristocrático que está prestes depois a desaparecer com a Revolução Francesa. Mas até lá, esta é a aristocracia francesa, no seu próprio mundo, nas suas próprias fantasias, nas suas fêtes galantes. E pronto, esta foi a análise da primeira obra, que nós vamos analisar agora umas quantas, assim de seguida, do Rococó em França. Na próxima semana vamos ter mais uma análise de uma obra muito importante. Não se esqueçam de fazer gosto no nosso vídeo, deixar um comentário simpático. Se quiserem tornar membros do Clube Criarte, por baixo de todos os vídeos tem um botão que diz aderir. Vocês clicam e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Lá no nosso Clube Criarte temos enquetes especiais e temos também o fan mail. Mas por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!